Informação exclusiva: São Paulo e Magnum Bank, depois de uma negociação que demorou um ano, enfim bateram o martelo e o tricolor voltará a ter um banco digital. A ideia é contar com cerca de 500, 600, 700 mil correntistas, assegurando uma das principais receitas do clube a partir de 2026. O contrato passa a valer assim que for aprovado pelo Conselho Deliberativo. Há uma reunião marcada para a próxima segunda-feira. Posso assegurar que o São Paulo já tem garantido os 13 milhões e meio de reais fixos como valor mínimo por temporada, contrato de 5 anos e uma série de gatilhos e premiações, todas atreladas ao desempenho e à participação de torcedores. Quanto mais São Paulinos aderirem ao Magnum Bank e movimentarem dinheiro, maior a receita do tricolor. Nicola, mas por que São Paulo e Magnum Bank demoraram mais de um ano nessa negociação? Foram vários os entraves, em determinado momento surgiu um concorrente e o São Paulo sempre foi pedindo melhores condições para o Magnum Bank e para o outro banco. Acabou levando o Magnum Bank, o acordo está sacramentado, já foi até aprovado pelo Conselho de Administração. Importante registrar ainda que a camisa do São Paulo a partir da próxima temporada terá o Magnum Bank estampada na manga. Já havia contado para vocês que essa propriedade estava guardada justamente para esse acordo. Saideira sobre o São Paulo: Enzo Dias foi submetido a uma cirurgia nessa quarta-feira na Argentina. O lateral esquerdo passou por uma correção de hérnia inguinal. Cada dia um problema médico diferente para jogadores do São Paulo. Incrível toda essa falta de sorte do tricolor. Quantos reforços o São Paulo contratará para 2026? 2 ou 3 se Oscar permanecer no clube. Agora, se for confirmada a aposentadoria do meio atacante, São Paulo cogita montar uma base de elenco com reforços que mudaria a prateleira do clube. Existe a convicção de que com 2 milhões e 300 mil reais por mês, que é o salário do Oscar, São Paulo conseguiria melhorar consideravelmente seu elenco. É óbvio que ninguém no São Paulo vai admitir publicamente ou vai se declarar torcendo pela aposentadoria do Oscar. O cara é super querido pelos demais atletas, por membros da comissão técnica, diretoria, e de fato o Oscar é um cara acima de qualquer suspeita, bastante bacana. Mas se ele de fato levar em consideração a aposentadoria por conta de 2 problemas cardíacos que o acompanharam nos últimos meses, São Paulo terá 2 milhões e 300 mil reais por mês para buscar contratações. O Belmonte chegou a falar o seguinte, abre aspas: temos que entender o que vai acontecer com o Oscar. É difícil prever o número de reforços, pois ainda não temos uma definição sobre o orçamento, mas imagino que buscaremos 2 ou 3 reforços pontuais, além de contar com jovens talentos da base para aumentar a competitividade. Importante registrar que o São Paulo terá retornos de Caleri, Rian Francisco e André Silva, centroavantes que operaram o joelho ao longo da temporada. Só para completar, por que o São Paulo está tão convencido de que pode montar um bom time sem Oscar? 2 milhões e 300 mil reais divididos por 4 e o São Paulo teria cerca de 600 mil reais para cada reforço que quisesse contratar, utilizando a grana que hoje é paga ao meio atacante. O São Paulo registrará recorde de receita com seu departamento de marketing em 2025. A estimativa é de que o São Paulo fique próximo a 360 milhões de reais de receita. O recorde pertencia à temporada passada, quando o São Paulo havia faturado 270 milhões de reais. Esse crescimento de 90 milhões de reais tem a ver com o reajuste em praticamente todos os patrocínios. A Superbet, patrocinadora Master, por exemplo, mais do que dobrou seu valor numa renegociação com o São Paulo. O contrato com a Brax, em relação a placas de publicidade, também ajudou nesse crescimento de 90 milhões de reais. Importante registrar que com receitas de marketing, a gente não inclui, por exemplo, bilheteria. Há uma participação do estádio com shows, camarotes, telão e placas da Brax, como eu já contei. Só para completar, é importante registrar que para 2026 a expectativa do São Paulo é de um crescimento ainda superior aos 360 milhões de reais. O orçamento para o próximo ano já está sendo montado e a expectativa é de uma receita ainda maior. Quero falar também sobre o Oscar. O meio atacante segue internado no Hospital Albert Einstein. O último boletim divulgado pelo Einstein aponta que o atleta está clinicamente bem e estável, mas ainda não há data para saída. Existe uma possibilidade de que ele tenha alta nessa quinta-feira. Só para completar, Pablo Maia e Marcos Antônio dificilmente terão condição de jogo para a próxima quinta-feira, embora o Pablo Maia esteja no estágio mais avançado de retorno do que o Marcos Antônio.
Hora de falar sobre o São Paulo tem boi na linha. Todo dia vocês me perguntam, Nicola, e o Diego Fernandes, esse empresário que se declarou São Paulino e disposto a colocar R$1 bilhão no São Paulo? Essa história existe, é real. O São Paulo imagina que ele possa ser parceiro. Durante o final de semana, o Diego Fernandes ganhou mais alguns minutos de fama, levando camisas do São Paulo ao GP do Brasil de Fórmula 1 e entregando para alguns pilotos. Essas fotos viralizaram. Vi, inclusive, vários torcedores do São Paulo empolgados com a ideia de ter o Diego Fernandes como um dos dirigentes do Tricolor. Essa chance inexiste. O São Paulo não acredita na possibilidade de o Diego aportar R$1 bilhão, como foi especulado. A ideia de transformar o São Paulo numa SAF está completamente descartada. O Tricolor não conseguiria essa aprovação dentro dos órgãos internos, Conselho Deliberativo, entre outros. E mais, gente da atual administração entende que o Diego Fernandes está só em busca de alguns minutos de fama. Ele quer fazer o nome dele às custas do São Paulo, seu time do coração. E mais, existe a convicção no Tricolor de que o Diego Fernandes está trabalhando para virar famoso e quem sabe se juntar à oposição na próxima eleição marcada para dezembro de 26. Você sabe, o Júlio Casares, o atual presidente, não vai poder concorrer e deve indicar ou o Vinícius Pinotti ou o Márcio Carlo Magno para sucedê-lo em eleição que vai acontecer primeiro no Conselho Deliberativo, depois entre os sócios. Ou melhor, primeiro entre os sócios, depois no Conselho Deliberativo. Ah, só para completar, se você não conhece o Diego Fernandes, ele era muito desconhecido do cenário do futebol brasileiro e ganhou alguma notoriedade ao se transformar no empresário que negociou em nome da CBF a chegada de Carlo Ancelotti à CBF. Ah, quero arrematar sobre o São Paulo para contar uma curiosidade. O Tricolor não marca um gol de falta há 903 dias. Desde 25 de maio de 2023. O autor da façanha, Wellington Rapp, em jogo contra o Porto Cabelo na Sul-Americana. Informação trazida pelo GE. Hora de falar sobre o São Paulo. Oscar deve se aposentar. O meio atacante de 34 anos de idade, que passou mal durante testes físicos nessa terça-feira, precisou ser levado ao Hospital Albert Einstein e passou por uma cirurgia de cateterismo. A situação é estável, mas sua família faz enorme pressão para que Oscar não jogue mais futebol. Foi a segunda intercorrência, o segundo problema do Oscar cardíaco nas últimas semanas. A primeira intercorrência, a primeira alteração havia se dado quando ele fraturou as costelas. Por opção do Oscar, o caso não foi divulgado para a imprensa, mas o Oscar passou a ser observado muito de perto, acompanhado pelo Departamento Médico do São Paulo. Nessa terça-feira, já de olho na temporada de 2026, todos os jogadores do São Paulo passaram por uma bateria de exames tradicionais no início de temporada. E o Oscar sentiu muita dificuldade enquanto fazia testes físicos, tendo inclusive perdido a consciência por alguns segundos. No mesmo momento foi levado ao Hospital Albert Einstein para uma bateria de exames, foi levado para a UTI e a pressão da esposa, dos filhos e dos pais, da mãe do Oscar, o pai já morreu, é de que ele não jogue mais futebol. Atleta cujo contrato no São Paulo só se encerra em dezembro de 2027 e que custa R$2.300.000 por mês, tudo leva a crer que o Oscar não jogue mais futebol, nem pelo São Paulo, nem por qualquer outro clube. Prejuízo para o São Paulo, que perde um jogador super importante, mas causa um enorme alívio na folha salarial. E esse papo de que Hernan Crespo decidiu que só fica no São Paulo em 2026 se a diretoria aceitar rejuvenescer seu elenco e abrir mão de veteranos, essa história existe. Especulação surge no fim de semana. Antes de gravar esse vídeo, conversei com dois dirigentes importantes da cúpula de futebol do Tricolor. E posso assegurar que não tem nenhuma possibilidade ou discussão nesse sentido. Inclusive, a grande parte dos veteranos permanecerá no São Paulo de 2026. Lucas Moura, 33 anos, e Oscar, 34, estão garantidos. Caleri com 32, Arboleda com 34, Cédric com 34 anos e Rafael Tolói com 35 também. Luciano, com 32 anos, só sai se pintar uma baita proposta. Luiz Gustavo, o mais veterano de todos, com 38 anos, é uma grande dúvida. O vínculo dele se encerra em dezembro. E a menos que ele aceite uma boa redução salarial, aí sim dá para imaginar que o Luiz Gustavo não fique para a próxima temporada. Mas estamos falando de um veterano que pode sair. Sobre a possibilidade de o Crespo ter feito uma ameaça. Olha, só sai se o elenco for rejuvenescido. Isso nunca aconteceu. Vou dizer mais.
A primeira rodada de conversas sobre o próximo ano foi bem amistosa, com o Crespo querendo entender o que a diretoria pensa. O único pedido que ele fez foi para que ele participe mais do processo de contratação de atletas. Isso porque Rui Costa e Carlos Belmonte contrataram jogadores na metade do ano sem o consentimento do treinador argentino. E o Crespo gostaria de participar desse processo. Olha, estamos pensando em contratar esse, o que você acha? E essa promessa foi feita ao Crespo, isso sim vai acontecer a partir das próximas negociações. Só para arrematar, em relação ao São Paulo de Hernan Crespo, ele tem vínculo até dezembro de 26 e garantiu que fica para o próximo ano, depois da derrota no final de semana para o Red Bull Bragantino 1-0 na Vila Belmiro. E você, o que pensa sobre a reformulação do elenco de São Paulo? Quais desses veteranos que eu citei você manteria? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.